Glória a Deus, aleluia, Jesus. Paz do Senhor, irmãos. Glória a Deus. Mais uma noite que Deus ele vem nos dar graça. Em nome de Jesus. Hoje, 10 de janeiro de 2026. Glória a Deus. Quero orar por você. Quero trazer uma mensagem para você, teu coração, que está no livro de Marcos, capítulo 5, versículo 21. Nós vamos ler alguns versículos e nós vamos meditar naquilo que Deus ele tem para o meu e para o teu coração, amém? Quero estar iniciando com uma oração em nome de Jesus Cristo, amém? Vamos orar? Senhor meu Deus, meu Pai, Pai do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, ó Deus, que nesta noite de hoje, meu Pai, do dia 10 de janeiro, Senhor, eu não sei, meu Pai, qual é o horário, o momento, Senhor, que esta pessoa vai estar ouvindo este áudio, para, meu Pai, ouvir esta pregação, para ouvir, meu Pai, esta oração. Mas eu te peço, Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor venha andar um ano de janeiro bem sucedido, com coração temente, Senhor. Ó Deus, as pessoas, meu Pai, que não te servem, Senhor, eu profetizo no teu santo nome, ó Pai, para que o Senhor, meu Pai, entre com providência nessa família. Deus vai visitando, meu Pai, o parentesco, vai visitando aqueles, Senhor, que não consegue, meu Pai, aleluia, glorificado e exaltado seja o nome do Senhor Jesus, que não consegue, Senhor, aleluia, Jesus, está, meu Pai, triste, abatido, com a alma, meu Pai, doente, Senhor, aleluia, mas que o Senhor, meu Pai, nesta noite, meu Deus, venha nos dar estratégia através da Tua palavra, para que nós, meu Pai, venha se fortalecer na Tua presença, suportar, meu Pai, tais situações, porque, meu Pai, o Senhor é o Deus que pode, meu Pai, entrar no cenário quando nós te convida, Senhor. Aleluia, o Senhor entra no cenário, meu Pai, e o Senhor começa a trabalhar, Senhor. O Senhor começa a proteger, o Senhor começa a libertar. Ó Deus, então, meu Pai, nesta noite eu quero orar, meu Pai, por libertação na família. Eu quero orar, meu Pai, em nome de Jesus, por cura, meu Pai, na família, cura na alma, meu Pai, cura no interior, meu Pai. Ó Deus, cura, meu Pai, aleluias, nos seus órgãos, meu Pai, naquilo, meu Pai, que o médico deu uma sentença que está repreendido nesta noite, em nome de Jesus Cristo, meu Pai, e o Teu nome venha a ser glorificado e exaltado em nome de Jesus Cristo. E esse, meu Pai, irmão, Senhor, que está, meu Pai, nesta situação, com a alma abatida, com a alma enferma, Senhor, que está, meu Pai, com alguém na tua casa, meu Pai, que não está conseguindo se levantar para poder, meu Pai, buscar a tua presença, que esta pessoa, meu Pai, ela esteja forte para estar buscando por aquele que ficou na tua casa, em nome de Jesus Cristo. Sejam abençoados em nome de Jesus, amém? Então o texto está em Marcos, capítulo 5, texto bem conhecido, que diz assim: tendo Jesus passado de novo num barco para o outro lado, juntou-se a ele uma grande multidão. E ele estava à beira do mar. Chegou um chefe da sinagoga chamado Jairo, e logo que viu a Jesus, lançou-se aos seus pés e lhe rogava com insistência, dizendo: minha filha está nas últimas, ou à beira da morte. Rogo-te que venha e lhe imponha as mãos para que sare e viva. Jesus foi com ele e seguia uma grande multidão. Ora, uma certa mulher que havia 12 anos padecendo de uma hemorragia e que tinha sofrido bastante às mãos de muitos médicos e despedido tudo quanto possuía, sem nada aproveitar, antes ia pior, tendo ouvido falar a respeito de Jesus, veio por detrás
a multidão e tocou-lhe o manto, porque dizia: se somente tocar-lhe as vestes, ficaria curada. Disse-lhe, versículo 34, diz assim: disse-lhe ele: filha, a tua fé te salvou, vai em paz e fica livre desse teu mal. Aí o 35: enquanto ele ainda falava, chegavam pessoas da casa do chefe da sinagoga, que disseram: a tua filha já morreu, porque ainda incomoda o mestre. O que percebendo Jesus, disse ao chefe da sinagoga: não tema, crê somente. E não permitiu que ninguém o acompanhasse, senão Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. Quando chegaram à casa do chefe da sinagoga, viu Jesus um alvoroço, e os que choravam e fazia grande pranto. Então disse-lhe: por que faz alvoroço e choras? A menina não morreu, mas dorme. E riu-se dele, porém ele, tendo feito sair a todos, tomou consigo o pai e a mãe da menina e os que com ele vieram, e entrou onde a menina estava. Glorificado e exaltado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, há um detalhe nessa palavra muito grande que eu quero que você foque muito nisso. Porque o texto ele começa falando do chefe da sinagoga de Jairo, começa a história de Jairo, é interrompida pela mulher do fluxo de sangue e depois continua a história de Jairo novamente. Perceba que quando Jairo, chefe da sinagoga, um homem bem reconhecido, creio eu, bem sucedido, um homem bem financeiramente, ele está com problema dentro do teu lar, dentro da tua casa, assim como eu e você tem problemas também. Ele viu que a tua filha, ela estava enferma, a tua filha estava miseravelmente em uma situação muito difícil. Creio eu que o chefe da sinagoga já tinha recorrido aos médicos e por algum motivo eu creio eu que os médicos já deu a sentença, não, agora é só esperar a morte. Já era. A Bíblia não fala isso, mas é pensamento próprio meu. E a Bíblia vai dizer que o chefe da sinagoga, né, ele vai até Jesus. E ele se prostra aos pés de Jesus. Por quê? Agora presta atenção aqui. Tem alguém na tua casa que não está aguentando se levantar, não está aguentando buscar, não está aguentando adorar, não está aguentando mais servir a Jesus, porque está frustrada, está doente, está com a tua alma abatida, ou se decepcionou por alguma coisa, né? E aí, Jairo, ele entendeu que a tua filha ela estava à beira da morte com a sua enfermidade, mas ele se levantou para buscar, para ir de encontro com o mestre, com aquele que tem a solução. E com isso, nesta noite, eu quero te dizer que se tiver alguém em uma situação difícil, precária na tua casa, para que você não desista, para que você se levante na tua casa, assim como Jairo se levantou na casa dele, para ir buscar pela tua filha que estava à beira da morte. Pode ser que esteja uma pessoa na tua casa, cega espiritualmente, morrendo espiritualmente, mas que você, mesmo está com tua alma também abatida por causa da situação que se encontra na tua casa, ergue-te a tua cabeça nessa noite de hoje, nessa tarde, nessa manhã, dependendo do horário que você vai ouvir essa mensagem. E aí você vai buscar Jesus, ora, glorifica ao nome do Senhor, porque só Ele tem o poder de desfazer toda a sentença do homem, todo o projeto de Satanás. Só Deus, só Ele pode reverter essa situação. Muitas das vezes nós recorremos para todo mundo, amigos, familiares, nós recorremos para
em tantos lugares, tantos ambientes, nós esquecemos de ir atrás, de se prostrar diante do nosso Mestre. E a Bíblia vai dizer que Jairo prostrando aos pés de Jesus, porque, irmãos, e a Bíblia vai dizer que ele lhe rogava insistentemente. Ou seja, nós precisamos insistir no Senhor. Nós não podemos desfalecer a nossa oração. Nós precisamos de estar firme, mesmo nas nossas dores, nas nossas lutas, mas nós temos que estar insistindo em oração ao Senhor por aquele problema na nossa casa. Nós não podemos desistir. Jairo não desistiu, ele rogou ao Senhor. Insistentemente ele rogou ao Senhor. E a Bíblia vai dizer que ele, rogando ao Senhor, ele pediu para que Jesus ele fosse na casa dele e pôr as mãos sobre a filha dele. E a Bíblia vai dizer no versículo 24, e Jesus foi com ele. Glorificado e exaltado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E Jesus indo com Jairo, a Bíblia vai dizer que ainda seguia uma grande multidão que o apertavam. E agora, quando Jesus ele começa a acompanhar Jairo, a Bíblia vai dizer que a multidão o oprime, o aperta. E aí a Bíblia vai dizer que essa mulher, ela aparece no meio do caminho. Jairo está precisando de um resultado na casa dele. Jairo está precisando de um milagre na casa dele. Glorificado e exaltado seja o nome do Senhor. Mas agora chega também ao lado de Jesus, para tocar em Jesus, uma mulher que a Bíblia vai dizer que ela tinha 12 anos padecendo de uma hemorragia. Essa mulher, quando ela começou o seu período ciclo menstrual, a Bíblia, no seu contexto, ela tinha que sair para um lugar reservado chamado Arraial das Imundas. Depois de 5 a 7 dias, quando o período menstrual passava, ela voltava para a sociedade novamente. Mas essa mulher, Jairo, perceba que Jairo ele está com Jesus e ele está com problema, mas essa mulher também está com problema há 12 anos. E a Bíblia vai dizer que essa mulher, ela vai dizer assim, ela está lá no Arraial das Imundas. Agora presta atenção comigo, há 12 anos ela está lá. Ela entrou naquele lugar e nunca mais pôde sair, porque nunca mais cessou as suas regras do mês. Então são 12 anos também de frustração, são 12 anos de tristeza, são 12 anos de muito emocionalismo, né? Muitas coisas que se passaram na tua mente ali. E uma mulher que não pôde casar, não pôde ter filho. E tudo isso, a pessoa vai sendo abatida espiritualmente. Mas a Bíblia vai dizer, irmãos, que essa mulher, ela ouviu falar de Jesus. Ela está lá no Arraial das Imundas e ela ouviu falar de Jesus. Conjecturando permita-me, que esta mulher, quando as outras entravam lá no Arraial das Imundas, né, e saía, e ela ficava observando, elas entravam, acabava o seu período menstrual e saía novamente. Entrava outras e ia saindo durante 12 anos, ela vendo isso, entrando e saindo, e ela permanecendo. E creio eu que chegou um dia que alguma mulher chegou ali, olhou para ela e falou, você ainda está aqui? Ela falou, estou, porque ainda não cessou, não parou, não estancou. E essa pessoa que deve ter chegado ali, conjecturando falou para ela, rapaz, tem um certo homem aí que o povo estão dizendo, chamado Jesus, que onde ele toca, onde ele chega, ele cura enfermo, cego levanta, cego enxerga, coxo levanta, multiplica azeite, multiplica pão e peixe. E é onde essa mulher, ela determina na vida dela. Então, se eu somente tocar na orla dele, eu serei curada. E essa mulher saiu ainda em perigo, porque ela poderia ser apedrejada. E a Bíblia diz que ela chega no cenário agora. Jesus ele está vindo com Jairo
para ir para a casa de Jairo, para a filha de Jairo ser curada. E agora essa mulher, ela passa por debaixo da multidão e ela toca em Jesus. E ela sai, ela toca e ela sai. A Bíblia diz que sai virtude de Jesus. Sai, tem tradução que diz que sai poder de Jesus. E Jesus fica, quem me tocou, e o discípulo, mestre, o povo te oprime. E o Senhor pergunta quem lhe tocou, ele falou, mas foi diferente. Saiu virtude, saiu poder. Glorificado e exaltado seja o nome dele. Agora você perceba que Jairo, ele está necessitado do milagre. Mas Jairo, ele está diante agora de um cenário onde uma pessoa ela foi curada. E é isso que eu queria que você guardasse na tua mente. Que Jairo precisando de um milagre, mas o milagre da mulher do fluxo de sangue chegou primeiro. E muitas das vezes, quantas vezes nós vem indagar a Deus, porque nós estamos precisando do milagre, nós estamos precisando que algo aconteça na nossa vida, e acontece na vida de um, acontece na vida de outro, e não acontece na nossa vida, e a gente fica questionando ao Senhor. Mas muitas das vezes o milagre acontece na vida de uma pessoa próxima de você primeiro, para que a tua fé, ela venha a ser mais edificada ainda, e você entender, se Deus fez na vida dela, se Deus fez na vida dele, Deus vai fazer na minha também. Se Deus transformou na casa dela, se Deus entrou com providência no cenário dela ou dele, vai entrar na minha também. E você perceba que a Bíblia vai dizer que a mulher ela toca e sai. Jesus ele pergunta, só que a mulher ela ouve Jesus perguntando e ela volta. E o que eu quero que você entenda é que Jairo, a Bíblia diz que Jesus seguia Jairo para caminhar para a casa dele. E Jairo ele está vendo, presenciando todo esse cenário da mulher do fluxo de sangue. E a Bíblia diz que a mulher do fluxo de sangue ela voltou e contou toda a verdade para o mestre. Então Jairo ele está precisando de um milagre na casa dele. E agora Jesus ele cura uma mulher que padecia de 12 anos, só com um toque dela na orla dele. Perceba que Jairo pediu para Jesus impor as mãos sobre a filha dele. E a mulher do fluxo de sangue só com um toque foi curada. Imagine de Jesus colocando as mãos, irmãos. Que nesta noite nós vamos pedir para Jesus impor as mãos nas nossas pelejas, nas nossas causas. Porque se a mulher do fluxo de sangue só com um toque, ela foi curada, imagine Jesus colocando as mãos, como Jairo pediu para ele impor as mãos. Agora o que eu quero que você guarde dentro do teu coração é que Jairo agora, a mulher do fluxo de sangue, ela está falando para Jesus, Senhor, desde a minha primeira vez aconteceu isso comigo, eu saí, eu fui para o Arraial das Imundas, como o texto diz que ela contou tudo, toda a verdade, então ela contou toda a vida dela para Jesus, e Jairo está presenciando o testemunho da mulher do fluxo de sangue, falando para Jesus que há 12 anos ela estava miseravelmente padecendo dessa enfermidade, aleluia, e que ela só tocou nele e foi curada. E a Bíblia vai dizer, irmão, que Jairo, ele está ali com Jesus, ele está presenciando esse testemunho grandioso da mulher do fluxo de sangue, para quê? Para edificar a fé dele, para ele entender que o problema que está na casa dele, irmãos, Jesus era a solução, para Jairo entender que por mais que parou um pouquinho ali no meio do caminho, mas que ali havia acontecido um sobrenatural de Deus, e ele presenciou o sobrenatural de Deus para que a fé dele pudesse edificar. Quem sabe Jairo na caminhada com Jesus de lá para cá, ele estava falando, bom, Jesus está aí na minha casa, mas eu não sei se vai dar certo, eu não sei se vai resultar de alguma coisa. E aquele milagre da mulher do fluxo de sangue, interrompendo a caminhada de Jesus e Jairo até a casa de Jairo, foi para edificar a fé dele, para aquilo que os pensamentos dele vinham ali, brigando contra ele mesmo. Através do testemunho dessa mulher do fluxo de sangue ali, diante dele de Jesus, ele edificou a tua fé, a fé no teu coração. Para você entender, a Bíblia vai dizer, irmãos, que quando essa mulher ela dá o testemunho
para Jesus, que Jesus fala assim para ela, ó, o versículo 34, e disse-lhe: filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz e fica livre desse teu mal. Outro ponto que eu quero dar aqui só nesse versículo é que a mulher do fluxo de sangue, ela tocou em Jesus e saiu. Ela recebeu a cura e ela saiu. Irmãos, nós não só pode tocar no mestre, porque o que nós estamos hoje, irmão, o mérito aqui não é só cura, é salvação. Perceba que a mulher tocou e saiu, mas quando ela voltou, que ela contou para Jesus toda a verdade, aí Jesus disse: vai, filha, em paz. A tua fé te salvou, vai-te em paz e fica livre desse teu mal. Então, quando ela voltou, quando ela tocou, ela alcançou a cura. Quando ela voltou, ela alcançou a salvação. Então, a Bíblia vai dizer que depois que essa mulher, ela acaba de contar o testemunho, e Jairo está do lado de Jesus, porque se você perceber, o versículo 35, o versículo 36 e o 37, ele abre a nossa mente, porque Jesus, ele diz assim, ó, no 34, para que ela vai, a tua fé te salvou. No 35, enquanto ainda falava, chegou uma pessoa da casa do chefe da sinagoga que diz assim, ó, a tua filha já morreu, por que ainda incomoda o mestre? Jairo acabou de ouvir um testemunho forte da mulher do fluxo de sangue. Aí agora chega alguém da tua casa para te dar uma má notícia dizendo que a tua filha morreu. E a Bíblia diz que Jesus, percebendo, disse para o chefe da sinagoga: não temas, crê somente. Então aqui tem três coisas acontecendo. Primeiro, Jairo vê o testemunho da mulher do fluxo de sangue. Segundo, vem uma má notícia. Terceiro, Jesus olha para Jairo. É como se Jesus estivesse no olhar para Jairo dizendo assim, ó, você viu o que aconteceu aqui agora, crê somente. Amém? Então a Bíblia vai dizer que continuou eles para a casa de Jairo. Então, irmãos, o que eu entendo aqui nessa palavra é que muitas das vezes o milagre do próximo chega primeiro do que o nosso, para que o nosso coração venha abrir mais e que nós creia mais no Senhor, para que nós entenda que se Deus fez na vida de A e de B, de C, que Deus venha fazer na vida da gente também, que Ele vai fazer na vida da gente, que se Deus restaurou o vizinho, o filho do vizinho que é crente, que estava na droga, na prostituição, que Deus ele vai restaurar, porque assim como o Jairo estava com problema na tua casa, a gente também tem problema na nossa, no meio da nossa família, e que Deus ele vai entrar com providência, só que nós temos que fazer que nem Jairo, tá com problema em casa, vamos buscar Jesus. Tem alguém que não está aguentando se levantar na nossa casa, está enfermo, vamos buscar Jesus. Nós temos que fazer igual a mulher do fluxo de sangue, ser determinado, não. E se eu apenas tocar, ele vai me curar. Mas o objetivo não é só tocar e ser curado, é salvação também. Glorificado, exaltado seja o nome do Senhor. Aí agora a Bíblia vai dizer que a má notícia vem, Jesus olha para Jairo e diz, crê somente. Então Jairo automaticamente descarta a má notícia, irmão. Começa a descartar a má notícia, irmão. Você é crente, você é servo de Deus, e mesmo que não for, descarta a má notícia e começa a buscar Jesus, porque Ele é a solução para os nossos problemas, para as nossas dificuldades. Não há quem recorrer, tem que ser nos pés de Jesus, porque a Bíblia diz que Jairo prostrou aos pés de Jesus e a mulher do fluxo de sangue também prostrou aos pés de Jesus. Então, enquanto nós não entender esse mistério, que nós não tem que ficar questionando Jesus por causa que alguém recebeu um milagre na nossa frente, a mulher do fluxo de sangue recebeu um milagre na frente de Jairo, mas Deus não deixou de fazer o milagre na casa de Jairo, Deus chegou lá. Outra coisa, outro ponto, porque quando Jesus chega, Deus chega. Ele é o próprio Deus. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Porque a Bíblia vai dizer que quando Jesus ele chega na casa de Jairo, ele bota todo mundo para sair, irmão. As carpinteiras, quem tá ali chorando. Até os inimigos de Jairo que foi lá para ver a miséria que estava acontecendo dentro da casa dele. Porque é assim que acontece na nossa vida. Tem pessoa que nem participa da tua vida, mas aconteceu uma tragédia, chega lá.
Mas o importante é que Jesus ele está contigo. O importante é que Jesus ele está comigo. E para a gente concluir aqui essa reflexão, a Bíblia vai dizer que Jesus, irmãos, Jesus, no texto aqui, ele seleciona as pessoas que vai entrar com ele. E não permitiu que ninguém o acompanhasse, senão Pedro, Tiago e João, o irmão de Tiago. E quando chegou à casa do chefe da sinagoga, viu Jesus o alvoroço, e os que choravam e os que faziam grande pranto. Então disse-lhe: por que fazeis alvoroço? E chora, a menina não morreu, mas dorme. E riu-se dele. Riu-se de Jesus. Mas Jesus botou todo mundo para fora. Pedro, Tiago e João. Esses entraram, e o pai e a mãe da menina. E Jesus agora, a Bíblia vai dizer que ele chama a menina, manda que se levante, e a menina se coloca de pé. E Jesus ele entrega para o seu pai e para a tua mãe. Mas perceba que foi preciso, para o milagre acontecer, Jesus ele não quis que todo mundo participasse. Porque nem todo mundo ele está com a energia positiva que está dentro de você, acreditando. Tem pessoas que vai querer participar, mas está lá torcendo contra, irmão. Vai querer estar do teu lado, mas está torcendo contra no teu íntimo. Para que não aconteça um milagre na tua vida. Para que você não cresça, para que você não prospere. Para que a luta da tua casa não pare. Então é por isso que Jesus ele seleciona as pessoas, e a Bíblia vai dizer que depois que a menina se levanta, Jesus diz assim, ó, para que ele não conte nada para ninguém o que tinha acontecido. Então a grande multidão lá fora que sabe que a menina morreu, eles vão ver a menina andando, e Jesus pede para não contar nada. Jesus ele está pedindo para não contar, aleluias, porque tem coisas, você pode até contar, mas tem coisas que Deus ele proíbe da gente contar. No cenário lá dentro só tava eles, Jesus, Pedro, João, Tiago, a mãe e o pai da menina. E aconteceu algo ali dentro sobrenatural que Jesus pediu para que eles não contassem para ninguém, porque tem coisas na nossa vida que tem que ficar só com nós e com Deus, irmão. Tem bênção na tua vida que não está acontecendo, que tu abre a tua boca. Que Jesus fala, não conta, e você conta. Que você diz, não diz, e você diz. Porque tem pessoas, irmãos, que até da tua casa, da própria família, ela não torce para que as coisas mudem na tua vida, na tua casa, no teu lar, no teu ministério, eu não sei, qualquer área da tua vida. Então eu quero te dizer nessa noite, assim como Deus, ele mudou a vida na casa de Jairo, da filha dele, que Jairo buscou a Jesus, prostrou-se ao pé do mestre. A mulher do fluxo de sangue também prostrou aos pés do mestre, contou-lhe a verdade, porque nós temos que ser verdadeiro com Deus. Não adianta a gente estar querendo buscar para que Deus mude isso, muda aquilo, mas nós estamos mentindo para nós mesmos, porque Deus ele vê tudo e todas as coisas, ele sabe da nossa história mesmo antes da gente nascer. E muitas das vezes a nossa história não muda porque nós fazemos coisas e a gente vai aos pés do mestre e a gente não fala a verdade com o mestre. Mas assim, irmãos, como ele operou sinais e maravilhas na vida de Jairo, lá na casa dele, mudou a história, mudou a vida daquela menina, assim Deus ele mudou a história da mulher do fluxo de sangue, tirou ela do arraial das imundas. Aleluia, glorificado, exaltado seja o nome do Senhor. Que ela pôde voltar para a sociedade novamente, mudou a história, mudou o cenário da vida dela, que Deus ele venha mudar o meu e o teu cenário. É isso que eu profetizo na tua vida, na tua casa, no teu trabalho e no ministério teu. Em nome de Jesus Cristo, não perca a esperança, porque há poder de Deus e o sangue de Jesus tem poder, irmãos. Clama o nome do Senhor Jesus Cristo. Clama o nome do Senhor Jesus Cristo. Não deixa de clamar o Senhor, irmão, e você vai ver que vai haver resultado na tua casa e no meio da tua família. Essa é a palavra que Deus colocou no meu coração. Que Deus te abençoe e te dê um mês de janeiro
abençoado em nome de Jesus Cristo. Pastor, por que você não fala que te deu um ano abençoado? Deus vai te dar um ano abençoado. Mas cada palavra, em cada mês, eu vou estar te abençoando o teu mês através da palavra em nome de Jesus Cristo. Amém? Que Deus te abençoe e te guarde em nome de Jesus. Dá um like e compartilha, se inscreve no canal e faz essa palavra entrar na casa de pessoas, irmãos, porque tem pessoas, coloca no grupo da família, coloca, aleluia, no grupo, sabe, de trabalho, porque às vezes tem pessoa do teu lado que está rindo, mas está sangrando por dentro. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.